Olá, muito bom dia. Hoje, 28 de maio, quinta-feira, e eu vou trazer um assunto aqui muito interessante para vocês, sobre o ponto de vista do que nós estamos passando nesse momento aqui no Brasil, que é o conceito da espiral do silêncio. Espiral do silêncio. E também queria falar que nós estamos fazendo aqui um laboratório de começar a gravar os vídeos sem interferência, sem edição e colocar na transparência da conversa, como se nós estivéssemos conversando pessoalmente. Então eu anotei aqui uma pauta e eu queria também pedir desculpa às pessoas que acham que os conteúdos estão muito longos, né? A gente tenta cada vez mais trazer os conteúdos de uma forma mais rápida, mas precisa ter muita inteligência para que você passe uma informação complexa em pouco tempo. Mas, enfim, essa é um laboratório que nós estamos fazendo aqui com relação a esses conteúdos. Então vamos lá, espiral do silêncio. Existe um entendimento, uma tese de que quando você tem uma comunidade, seja ela uma cidade, um país, até todo um modelo, um sistema, que se ele tem uma opinião dominante, se você tem uma opinião diferente dessa opinião dominante, imediatamente as pessoas do teu entorno vão atacar você, vão criticar você, vão patrulhar você. Isso é um comportamento talvez até animal, talvez até de manada, de bicho mesmo. De que se você tem alguma cultura que você sobrevive melhor naquele meio, se uma pessoa quebra aquela cultura, aquela barreira de segurança, ela pode estar arriscando a comunidade. Então, imediatamente você vai lá e recrimina. Então, mas, por outro lado, e se isso for muito forte, se não tiver equilíbrios, nós vamos ter apenas uma opinião dominante. E aquela pessoa que tenta ter uma opinião diferente dentro de sua comunidade, porque ele é livre para opinar, ele, por ser atacado pelas pessoas mais próximas, essa pessoa, esse indivíduo vai se calando e não vai mais opinando e vai ficando calado, né? Não sei se você é uma dessas pessoas ou se isso é normal na vida, né? E a gente, por essa questão de não criar atritos com os relacionamentos, nós vamos cada vez mais opinando menos sobre um determinado assunto. Tudo bem. Porém, se essa opinião dominante, no caso do nosso país, for uma opinião que está impedindo que o Brasil se desenvolva desde sempre, né? Nos últimos 50 anos, nos últimos 60 anos, o que foi que o Brasil se desenvolveu? Então você já se perguntou por que você ainda é pobre? Como ser pobre num país rico, que sobra tudo, né? Como passar fome num país que alimenta o mundo, que tem as principais terras de agricultura, que tem uma máquina agrícola a mais tecnológica de todas? Como, né? Então, talvez esse modelo dominante de raciocínio, de filosofia, eles não esteja muito legal. Porque eu moro aqui em Ubajara, já faz 18 anos, e é claro que a gente chega de fora numa comunidade e ao pouco vai se integrando, vai respeitando e tal, mas depois de um tempo você tem uma leitura. E também você acaba criando um sentimento de pertencimento àquele local, de amor, né? Você começa a gostar, os melhores amigos são daqui, a mulher é daqui, né? A empresa fica aqui. Então você começa a querer dizer, não, uma vez que eu estou aqui, eu gostaria de ajudar. E como furar essa espiral do silêncio em uma comunidade que ainda precisa se desenvolver muito? Né? Porque isso é um fato, né? O Nordeste é menos desenvolvido do que o Sul, do que o Sudeste. E o Brasil é menos desenvolvido que outros países. Então, se você vai numa cidade pequena no interior da Alemanha, no interior da França, sei lá, no interior da Austrália, você vê uma outra realidade, né? Então, é muito legal que a gente pudesse viver em cidades em que nós nos envolveríamos com a comunidade de uma forma construtiva, né? Eu digo isso porque é muito bom às vezes a gente visita países e fica um tempo maior lá, né? Quase que morando, digamos assim. Então você tem um horário que você vai no supermercado, tem uma vez que você vai dar uma passeada, você vai conhecer um parque, você vai no museu, você começa a ver o que a cidade tem de interessante e começa a ver que as cidades são maravilhosas de se morar. Maravilhosa, você fala, ai meu Deus, se tivesse um parque desse lá em Ubajara, olha aí, coisa mais simples, olha que banco legal. Então, nós, ao vivenciarmos
uma ideia de um lugar mais desenvolvido, que poucas pessoas têm a oportunidade, lógico, né, de estar lá. Quando você volta para casa, você fica, caramba, por que nós não somos ricos? Aí eu volto novamente à mesma pergunta, por que nós não somos ricos? Então, é muito legal você estar morando numa cidade que você sabe que as crianças estão indo para a escola numa calçada segura, que as pessoas vão estar respeitando o trânsito, que vai estar tudo sinalizado, que a escola é decente, que os professores têm todo um método de educar, que tem muita infraestrutura na escola, né, que valores morais sobre a família, nas suas crianças. Então, crianças, né? E você quer fazer uma atividade física fora da sua casa. Hoje a gente observa muito isso aqui em Ubajara, as pessoas indo para as ruas de bicicleta, correndo. Imagina você morar numa cidade em que tem parques, que tem áreas destinadas para isso. Então, até mesmo para quem já está chegando a uma certa idade, que começa a ver a velhice chegando, né? Está se tornando uma pessoa idosa, é interessante também ter uma cidade mais amigável ao idoso. E a gente observa que aqui na região da Ibiapaba, nós não temos, eu acho, assim, na minha opinião, não temos uma liderança política, nós não temos não é unificado politicamente, geopoliticamente a região, e você vê cidades horrorosas, tudo sendo lixo jogado no chão, esgotos a céu aberto, calçadas quebradas, um urbanismo que acaba, e aí novamente falando da espiral do silêncio, né? As pessoas estão tão acostumadas a isso que se alguém falar, cara, por que você está colocando o material de construção da sua casa na frente da rua? Uma avenida larga, com material de construção no meio dela, um negócio completamente irreal. As pessoas evitam falar porque espiral do silêncio, né? Então a gente vê muito hoje com essa questão da pandemia, muitas pessoas usando máscara, mas isso em moto, né? Mas poucas pessoas usando capacete. Então, né, ainda existe uma desordem muito grande. E nós estamos passando por um momento muito interessante de economia, porque o mundo todo parou, né? Então, por causa dessa pandemia, não estou mais nem falando da pandemia, estou falando da economia, né? E o mundo vai precisar entender e conviver com isso. Um ano de eleições, né? Estamos num ano político, né? Aqui em Ubajara nós vamos ter eleições para prefeito, para vereador, e é importante entender que se existe algo que não faz funcionar há muito tempo, está na hora de furar essa espiral do silêncio e tentar entender uma outra forma de melhorar a região. Porque a região não melhora, ela só fica se deteriorando, digamos assim. E é importante a gente ter esse olhar do futuro, porque o Brasil é um país rico, é um país gigante, então nós devemos tomar decisões para que num futuro próximo, daqui a 10 anos, a gente já esteja numa economia já estável. Né, e que os nossos filhos, daqui a 10 anos, já estejam no mercado de trabalho mais bacana. Né? Então, nós precisamos furar e ter essa perspectiva otimista, porque é uma região aqui na Ibiapaba, é uma região agrícola, é uma região com água, é uma região com florestas, com cachoeiras, com atividade turística fantástica com relação a isso. Tem um dos maiores reservatórios de água da região, propício para a agricultura de hortaliças, e é o melhor lugar do Brasil para torres eólicas. Então nós temos capacidade de gerar energia para o Brasil inteiro, em ventos, em luz, vegetação de caatinga, Mata Atlântica, carrasco. Então, e é um povo unificado, então não faz sentido a Ibiapaba não ser um dos pontos do turismo do mundo, muito bem estruturado. Então, nossas decisões, precisamos quebrar essa espiral do silêncio, olhar com novas perspectivas, mudar o que está errado, a gente precisa mudar o que está errado, né? E escolher um futuro. E esse é um ano de economia, política e futuro, né? Então, tudo isso está acontecendo nesse momento. E é um momento que vai até as eleições em outubro, né? Então, são poucos meses, na verdade, para a gente entender o que está acontecendo, tomar decisão e avançar. E por isso eu resolvi, eu também, quebrar essa barreira do silêncio, essa espiral do silêncio, porque muitas pessoas me perguntaram por que eu não me envolver com questões da política, e eu sempre com medo dessa exposição, né, dessa opinião dominante, mas eu acho que chegou a hora, sim,
Eu já penso isso há mais de 12 anos aqui na cidade. E eu acho que chegou a hora sim de tentar ajudar a comunidade naquela área que está muito deficiente. Né? As pessoas que estão na política no Brasil, elas não estão atendendo o que nós estamos precisando nesse momento. Então eu queria romper aqui e falar declaradamente hoje que eu sou pré-candidato a vereador aqui pelo município do Guajara. E eu acho que para mim seria um privilégio participar desse processo, e eu acho que é um jogo diferente, numa área diferente, que precisa de uma inteligência diferente, que é a parte da política, mas que, se jogado corretamente aquelas regras, nós conseguimos trazer resultados muito bons para a região, para o município. E eu estou muito curioso com esse desafio, e para mim seria um privilégio participar desse processo. Tá bom? Uma boa semana a todos e até lá.